Não é só isso, né? O senador Humberto Costa, que é um dos setores mais direitistas do PT, Humberto Costa, só para a gente lembrar de quem nós estamos falando, é a pessoa que, logo depois que foi derrubado o governo da Dilma, ele foi na revista Veja, essa revista maravilhosa que tem aí, e deu uma entrevista que saiu nas páginas amarelas da Veja, ou seja, com um grande destaque, falando que era preciso virar a página do golpe. Quer dizer, esquecer que teve golpe. Vamos fazer de conta de que não teve golpe e vamos tocar a vida normalmente, né? Só que nós falamos naquela época que o problema não era a gente virar a página do golpe. Era saber se o golpe ia virar a página do golpe. E, de fato, o golpe não virou a página, porque o Lula foi preso, a eleição de 2018 foi uma eleição onde a justiça interferiu e modificou o resultado eleitoral com a cassação do Lula. Quer dizer, o golpe não foi embora. Ele queria virar, esquecer que tinha golpe. Mas o golpe continuou aí, uma política de avestruz, né? A política de avestruz é aquela política em que você enfia a cabeça debaixo da terra para fingir que não está acontecendo nada quando há um perigo, né? Ao invés de enfrentar o perigo, você enfia a cabeça debaixo da terra. Então, esse senador, ele apresentou já uma lei, que é uma lei grotesca do ponto de vista de qualquer legislação, que é o seguinte, que o ato violento, homicídio, né, no caso, praticado por uma pessoa, vamos supor um militante do partido X, que poderia ser do PT, contra qualquer pessoa, não apenas esse homicídio seria, como sempre, super qualificado, etc. e tal, homicídio especial, que está cheio, né? Tem mais homicídio especial do que homicídio comum. Já tem o feminicídio, um monte de coisas dessa natureza. Não apenas isso, como que o partido ou a federação partidária seriam responsabilizados pelo ato dos seus membros. O que é uma coisa totalmente antidemocrática do ponto de vista jurídico, né? Uma das coisas mais aberrantes que existe no mundo jurídico e é comum das ditaduras, dos regimes que perseguem todo mundo, é o crime por associação. Quer dizer, você não cometeu o crime, você não participou do crime, você não planejou o crime, você nem sabia que aquele crime estava em andamento. Mas como o cidadão é do seu mesmo partido e você está associado a ele, você também é criminoso. Crime por associação. É, como nós já falamos várias vezes aqui, o método, entre aspas, jurídico do macartismo. O macartismo era assim. O cidadão era chamado lá e falou assim, eu não sou comunista. Ah, mas você conhece vários comunistas, você tem amigos comunistas. E aí eles falavam o seguinte, para provar que você é um patriota norte-americano, uma pessoa honesta, uma pessoa que defende o seu país, você tem que denunciar os seus amigos comunistas. Se você não denunciar os amigos comunistas, você é comunista por associação. Ou você está favorecendo o comunismo, ou coisa que o valha. Quer dizer, crime por associação. O crime de opinião, a esquerda já defende há muito tempo, né? Que a opinião A, B, C, D, F, G, H, e isso aí aumenta todo dia, é crime, né? Eu vi uma matéria na BBC que falava o seguinte, que a matéria da BBC falava assim, é preciso criminalizar a gordofobia. Bom, nesse diapasão, a gente pode criminalizar qualquer coisa, né? Você não gosta de uma determinada coisa, expressa um sentimento negativo contra qualquer coisa, você acrescenta aquilo lá, a palavra fobia, e pronto. Já vai chegar uma hora que qualquer tipo de crítica, ou qualquer tipo de crítica mais azeda, vamos dizer assim, vai ser crime, né? As pessoas que propõem isso daí não percebem onde vai levar. Elas estão sendo manipuladas. Você vai levar ao cancelamento geral da liberdade de expressão. Chega uma hora você não pode falar nada.
Por exemplo, hoje em dia nós já temos, os russos não podem aparecer em lugar nenhum. Na Europa, a histeria contra os russos é tão grande que em todos os lugares se levanta uma campanha pelo cancelamento da cultura russa. Quer dizer, veja só onde que a coisa já foi parar. Há uma guerra, russos e ucranianos. O governo dos países europeus, a burguesia dos países europeus, decidiu que a Ucrânia é boa e os russos são maus. Né? É a famosa luta do bem contra o mal. A imprensa dá aquele negócio, os russos estão matando criancinha na rua, né? Eles já eram comunistas antes e, portanto, comiam criancinha, então é natural que eles matem as criancinhas, etc. e tal. Aí você cancela a cultura russa. Né? Os escritores russos, né? Alguns dos maiores escritores que o mundo já conheceu até hoje. Os pintores russos, o balé russo, que é reconhecidamente o melhor balé do mundo, a música russa, que é também uma das melhores do mundo. Então, quer dizer, isso daí, é um túnel onde não vai aparecer nunca, né, o final desse túnel. Você entra nesse túnel e fica cada vez mais escuro, cada vez mais complicado o negócio. É tudo proibido. Aí aparece o crime por associação. Aí, se você falar que você é a favor do fim do Estado de Israel, você já não pode falar isso também, né? Aí aparece um outro grupo de pressão aí que tem algum poder, junto a essa opinião pública, movimentada com muito dinheiro, também aquilo lá é proibido, outra coisa é proibido, outra coisa é proibido. Cria-se assim um macartismo generalizado, né? O macartismo supostamente do bem, né? Supostamente do bem. Aí alguém pode falar o seguinte, não, mas isso daí não tem essa consequência. Aí eu vi também, entre essas notícias todas maravilhosas, eu vi uma declaração do Aras, né? O Procurador-Geral da República, um bolsonarista. Ele falou o seguinte, nós não precisamos de nenhuma lei especial. Sob a lei atual, os partidos são responsáveis pelos atos dos seus correligionários. Aí ele falou, existe uma lei eleitoral que determina isso. De quando que é a lei eleitoral? 1965. Ou seja, é mais uma dessas leis que ficaram aí esquecidas, que foram feitas pela ditadura militar saída do golpe de 1964. Quer dizer, ele está pedindo a aplicação de uma lei eleitoral de um regime que ia acabar quase com as eleições. Então, nós já estamos nisso daí. Se isso daqui fosse colocado em prática antes, isso que eu não sei como é que o pessoal não vê essas coisas, o caso da facada do Bolsonaro levaria, por exemplo, à responsabilização da direção do PSOL por esse fato. Porque o cidadão era, né, reconhecidamente partidário do PSOL. Então, nessa altura, o Juliano Medeiros estaria respondendo processo por assassinato, por associação àquele cidadão. Os bolsonaristas fazem uma campanha muito grande do caso de um bolsonarista que foi dar um escândalo desses dos tradicionais dos bolsonaristas, xingar todo mundo na frente do Instituto Lula. Aí ele foi empurrado, bateu a cabeça, né? Nesse caso foi um acidente, digamos assim, né? Bateu a cabeça acho que num caminhão, alguma coisa, num veículo, e o cidadão, não sei se morreu, está até hoje paralítico, alguma coisa assim. Então, o PT também seria responsável por esse acontecimento. Imagine só o que pode resultar disso daí, né?